Você sabia que existem fundos imobiliários de papel que estão se destacando no mercado que podem vencer o MXRF11? Então fala pessoal, sou o Fidelis aqui do canal Café de Venda e neste vídeo vou apresentar os 3 fundos imobiliários mais promissores, mostrando por que eles podem ser a melhor escolha para quem busca investir com inteligência e segurança e querem bater o MXRF11. Então fiquem comigo até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora estou aqui no site do Investidor 10, onde faço todos os meus estudos, cálculos e análise de ações, fundos imobiliários, fiagros, entre outros ativos aqui do mercado da Bolsa Brasileira. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café de Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estamos quase chegando aí na marca de 900 inscritos, falta muito pouco para a gente atingir essa marca, então eu conto demais com a ajuda de vocês. Mas só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou fazer aqui com vocês são estudos, cálculos e análise. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Antes de eu mostrar aqui os 3 fundos imobiliários, eu só queria mostrar como que está a situação do MXRF11 hoje. O MXRF11 está cotando ali 9,55, com dividend yield ali nos últimos 12 meses de 12,04%, um PVP de 1,01%. Então isso quer dizer que ele está 1% acima do seu valor patrimonial, então ele está caro e o PVP para fundo imobiliário de papel, ele é muito bom, ele tem que ser usado, porque fundos imobiliários acima do seu valor patrimonial são fundos imobiliários caros, né? Quando eu estou falando de fundo imobiliário de papel, para fundo imobiliário de tijolo funciona um pouquinho diferente, mas para fundo imobiliário de papel nós temos que ver sim o PVP, a gente tem que olhar sim para o seu valor patrimonial, né? Do seu preço sobre o seu valor patrimonial e ele está caro. E faz alguns meses já que ele está caro, ele não chega a 1 e nem abaixo de 1 o seu PVP. Então o MXRF11 está difícil comprar para aquelas pessoas que gostam de aportar no MXRF11. Ele está um pouco difícil de se comprar nesse momento por causa desse 1% caro. E existem outros fundos imobiliários muito bons, outros fundos imobiliários que podem bater o MXRF11, como eu falei no começo do vídeo, podem vencer o MXRF11. Por essa questão também do PVP, porque são fundos imobiliários excelentes, muito bom, que distribuem ótimos rendimentos para os seus cotistas e estão abaixo desse preço justo, né? E o MXRF11 tem uma liquidez diária de 9,76 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 8,03. Então, eu só queria trazer primeiro para vocês verem como está a situação do MXRF11. Mas voltando agora aqui, né, para o Investidor 10 de novo, o primeiro fundo imobiliário que eu quero passar é o BTCI11. Fundo imobiliário muito bom, né, de certificados recebíveis imobiliários. Ele é da BTG Pactual, um banco muito bom, um banco gigantesco, que faz uma gestão excelente dos seus fundos imobiliários. E o BTC11 está cotando 9,32, com dividend yield de 13,20% e um PVP de 0,93, aquilo lá que eu falei para vocês. Ele está 7% descontado, isso aqui é excelente. Ele tem uma liquidez diária de 1,19 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 6,51%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos nele, teria hoje R$2.015,15. Descendo aqui, ó, como eu falei, ó, títulos e valores imobiliários, né, do segmento de títulos e valores imobiliários, fundo imobiliário de papel, ele tem ali, ó, número de cotistas 191.439, com 99 milhões de cotas emitidas, com valor patrimonial de 999,01 milhões. E o último rendimento que ele pagou por cota foi de 0,10 centavos. Ele tem uma taxa de administração de 0,95%. Descendo aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha, ele vem distribuindo no mês um yield de 1,07%. Então, um yield muito bom que ele distribui para os seus cotistas. Lembrando que isso tudo aqui é isento de imposto de renda. Todos os rendimentos que os fundos imobiliários distribuem para os seus cotistas é isento de imposto de renda. Então, ele distribui mais de 1% todos os meses isento de imposto de renda. E descendo aqui, ó, a gente dá uma olhadinha, né, nos últimos 5 anos, o gráfico de dividend yield, um gráfico muito bom que cresceu bastante aí, né, desde 2024, ele vem crescendo bastante, né? Já entrou em 2025 também alto, o seu topo histórico foi ali em 2022, mas aí ele deu uma caidinha e voltou a crescer bastante ali desde 2024. Aqui está os últimos rendimentos por cota para os seus cotistas, ele vem distribuindo desde ali do mês 5 de 2025, um rendimento muito bom ali na casa dos 10 centavos para os seus cotistas, isso aqui é muito legal. Ele faz a sua Datacom no começo do mês, então ele fez a sua Datacom ali no dia 5/9, e vai fazer sua distribuição de pagamento de dividendos no dia 12/9, esse valor de 0,10 centavos para os seus cotistas. Aqui está a forma do Magic Number, que vocês gostam de ver bastante a forma do Magic Number, né? Quem não gosta de saber isso daqui, isso aqui é muito interessante. Então, ó, 9,32, né, o seu valor atual de cota, dividido pelo seu último valor de dividendos pago por cota foi de 0,10, vocês teriam que ter aproximadamente 94 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele, porque com essas 94 cotas vocês já receberiam 9,32, né? E comprariam uma nova cota dele sem precisar colocar dinheiro do bolso de vocês.
Então 94 vezes 9,32, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 877 investidos no BTCI11 para gerar esse efeito bola de neve para fazer os juros compostos funcionarem para vocês. Aí tá aqui, né, o fundo imobiliário 5 estrelas, fundo imobiliário muito bom. Então vamos ver aqui, ó, isso aqui é excelente. Ele soltou já o seu relatório gerencial no começo do mês. Eu gosto bastante disso daqui, porque o BTCI11 solta os seus relatórios gerenciais já no começo do mês, né? Isso aqui, obviamente, é o relatório gerencial referente ao mês anterior, né? Então estamos em setembro, o relatório gerencial é referente a agosto de 2025. Como tá aqui a cara do relatório gerencial, bem bonita, que o BTG Pactual traz, né? BTG Pactual Asset Management. E aqui ele traz o objetivo do fundo aqui do lado, ó. O fundo tem por objetivo proporcionar rendimento e valorização das suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em operações de crédito com perfil de risco controlado e lastro imobiliário em diferentes setores econômicos. Aí aqui estão alguns principais indicadores, aqui traz um cenário macro sobre o mercado, aqui ele traz um comentário do gestor, né, um comentário do gestor para os investidores. Então vale a pena vocês entrarem e dar uma olhadinha. E aqui ele traz operações, bem legal isso aqui, ó, que ele fez a aquisição do certificado de recebíveis imobiliários, né, o CRI, do Souza Cruz 1 e Souza Cruz 2, né, com esse saldo de milhões aqui, com IPCA mais 9,73%. Então IPCA bem legal, IPCA bem alto aí de mais 9,73%. Ele fez a venda desses shoppings aqui e do Herment Code em relação ao CDI mais 1,50% e CDI mais 3,25%. É que ele traz uma rentabilidade de distribuição, que eu mostrei lá para vocês. Ele cresceu bastante a sua distribuição de rendimentos. Ele vem trazendo aí 0,10 centavos por cota. Isso aqui é muito bom, isso aqui é a composição do resultado. Ele traz uma rentabilidade, mas vamos descer e entrar aqui, ó. Isso aqui eu quero mostrar para vocês o portfólio dele. É o indexador, alocação, duration e localização. Aqui do lado tem por indexador, como vocês podem ver, IPCA mais 10,29%. É bastante coisa, é muita coisa que ele tem ali de proteção em relação ao IPCA. Ele tem CDI mais 3,56% e o IGPM, né, IGPM mais 14,82%. Ele tem 82% em IPCA, 15% em CDI e outros que devem ser esse IGPM em 3%. Aí que tem a alocação, ele tem 79% em certificados de recebíveis imobiliários, 21% em fundos imobiliários. Aí que está a duration dos seus contratos, né? Os mais longos ali, mais de 5 anos, é 61%, né? E de 3 a 4, 12%, de 2 a 3, 13% e até 2 anos, 14%. Então ele sempre faz contratos de durações longos. Isso aqui é excelente, isso aqui é muito bom. E a concentração está aqui, ó, no Sudeste, Sul e Nordeste do país. Aí que está o segmento imobiliário, ele traz isso aqui também. A maior exposição dele é no logístico, depois é shopping, aí ele tem outros, aí tem renda urbana, corporativo, né, imobiliário 8% e residencial 4%. Aí aqui ele vai detalhar toda a lista de ativos que ele tem, né? Ele tem aqui o seu maior devedor tem um PL de 6%, que é o Casa Shopping, depois todos vêm abaixo dos 5%. Então isso aqui é bem interessante porque são devedores que não têm exposições tão altas. Eu gosto até ali 5%, mas esse de 6% não assusta muito. Então isso aqui é bem legal porque se acontece alguma coisa com o seu devedor, tem ali, né, a exposição não tão alta nesses devedores. Aí que está a lista de ativos, né, de CRIs táticos que ele tem dentro do seu portfólio. A maior exposição ali naquele Uberlândia Refresco, 8,10%. Aí já tem que dar uma olhadinha nisso, mas os outros são abaixo de 4%. Aí está aqui o seu portfólio de CRI Casa Shopping, que ele vai detalhar todos os seus CRIs Casa Shopping, né, o CRI Airplane. Então vale a pena vocês entrarem no relatório gerencial do BTCI11 para vocês darem uma olhada mais a fundo, mas é um fundo imobiliário bem interessante mesmo, que vale muito a pena o estudo. Aí voltando aqui para o Investidor 10, o próximo fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o KNSC11, o fundo imobiliário bem famoso, bem famoso mesmo. As pessoas que estavam começando a investir agora, né, que não começaram antes, ali bem no começo dos investimentos em fundos imobiliários, que a maioria das pessoas, a porta de entrada delas foi o MXRF11. Eu fui uma dessas pessoas, né, que não conhecia os fundos imobiliários, mas agora as pessoas estudando mais, conhecendo mais, tem pessoas preferindo o KNSC11 do que o MXRF11. O KNSC11 aí da Quineia, que tem é um braço do Itaú, a Quineia, então é uma gestora muito boa, uma gestora excelente, que faz gestões muito boas e administrações muito boas nos seus fundos imobiliários e nos seus FIAGROS.
E o KNCC 11 está cotando ali R$ 8,62, com dividend yield de 13,02%, um PVP de 0,98%, então ele está 2% descontado. A gente não via também o KNSC 11 ficar abaixo do seu P sobre VP e ele está 2% descontado, então está em uma oportunidade muito boa o KNSC 11. Uma liquidez diária de 4,78 milhões e uma variação nos últimos 12 meses de 6,30%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria ali R$ 1.589,65. Aí que tá, né? Aquele títulos e valores imobiliários, fundo imobiliário de papel. Ele tem ali, ó, 222.338 cotistas com 202 milhões de cotas emitidas, o valor patrimonial de 1,77 bilhão e o último rendimento pago por cota foi de 0,09. Ele tem ali, ó, 1,20% de taxa de administração ao ano sobre o patrimônio líquido. Sendo aqui para a gente dar uma olhadinha, ele vem distribuindo 1,05% de rendimento no mês para os seus cotistas isento de imposto de renda, beleza, pessoal? Descendo aqui, ó, ele no yield, né, nos últimos 5 anos, dividend yield, muito bom, um gráfico muito bonito também, um gráfico bem interessante. Seu top histórico foi ali em 2021 e aqui, ó, ele está com um gráfico muito bom desde 2024 e em 2025 melhor ainda. E aqui está, né, o yield, distribuição de dividendos nos últimos anos aqui que ele vem distribuindo, um gráfico muito bom, gráfico muito bonito também ali, o seu topo histórico, né, como eu falei, foi de 0,15 centavos, chegou a pagar também 0,11 aqui, ó, em 2025, e ele voltou aqui a pagar seu 0,09, ele está ali entre 0,10, 0,9, 0,10, 0,9, e a sua Datacom é no último dia útil do mês anterior, e mais ou menos ali 2 semanas depois ele faz o seu pagamento de dividendos para os seus cotistas. Ele vai fazer os seus pagamentos no dia 11/9, ele vai distribuir esses 9 centavos por cota para os seus cotistas. Descendo aqui a forma do Magic Number, o KNSC 11 está cotando ali 8,61 reais, né? Dividido por 0,09 para os seus dividendos pagos por cota, vocês teriam que ter aproximadamente 96 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele, porque com essas 96 cotas vocês receberiam 8,61 e não precisariam colocar dinheiro do bolso de vocês para comprar uma nova cota. Então 96 vezes 8,61, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 827 investidos no KNCC 11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Aí descendo aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas, aqui infelizmente ele não soltou ainda o seu relatório gerencial do mês de agosto, nós estamos aqui no mês 8, então vai ser referente ao mês de julho, mas eu vou abrir aqui com vocês o relatório gerencial, que é a cara do relatório gerencial que a Quineia traz para seus fundos imobiliários, né? Como eu falei lá, uma empresa Itaú, né? Um braço da empresa Itaú. Está aqui o objetivo do fundo: o portfólio dedicado ao investimento em valores imobiliários de natureza imobiliária, especialmente em certificados recebidos imobiliários, que são os CRIs, e cotas de outros fundos imobiliários. Então é isso aqui que ele faz também. Aqui está, né, algumas informações do fundo, aqui está a posição ao final do período, a distribuição de dividendos, e está aqui, ó, ele traz isso aqui que é bem legal, que o início do fundo foi no dia 28/10/2020, então faz apenas 5 anos que o fundo imobiliário existe, o KNSC 11, então é bem novo. E aqui ele traz as principais movimentações da carteira no mês, né? Que foi o MRV Pro Soluto 469, foi um volume de milhões, né, de 4,7, uma taxa de CDI mais 4,80%, aí que tem a descrição e as garantias. Então ele também traz a movimentação que ele faz na sua carteira. Aqui tem um resumo da carteira, ó. Ele tem ativo CRI, cotas de fundos imobiliários, caixa. Aí ele tem em alocação em CRI, ele tem CDI mais ali, né? Então ele tem 46,3% em disposição ao CDI mais 3,31% e 63,4% em inflação mais, né, que é o IPCA 10,65%. Ele tem outras cotas de fundos imobiliários, né, 0,1%, e em caixa ele tem 1,2%, exposição, né, em porcentagem ao CDI, 100%, né, de imposto, livre de imposto de renda. Aqui está a localização em CRI fundos imobiliários, 109,8% do seu patrimônio líquido está alocado, né, nesses setores aqui. Outros shoppings, logísticos, residencial pulverizado, residencial e escritórios. Aqui tem a alocação total por indexador. Como eu falei, a maior exposição é em IPCA, ele tem 57,2%, em CDI 41,8%, ele tem em Selic ali, né, que seria o seu caixa, como eu falei para vocês, e 1,1%. Aí que está a negociação e liquidez que ele faz, né, no mês foi transacionado um volume de 89,53 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente 3,89 milhões por dia. Aí aqui ele faz o resumo da sua carteira, ele traz todos
os seus resultados em CRIs, né, o resultado gerado no mês por cota, né, o resultado distribuído no mês, e que ele fez um resultado gerado de 0,10 por cota, ele distribuiu todos esses 0,10 por cota, né, no mês para os seus cotistas, mas ele tem uma reserva acumulada não distribuída de 0,09 centavos por cota, então ele tem uma reserva muito boa, uma reserva bem legal. Então esse aqui é a exposição que ele tem, né? Se você descer aqui, você vai conseguir ver os rendimentos mensais, a sensibilidade em yield, a carteira dos ativos para vocês darem uma olhada. A maior exposição que ele tem ali no seu indexador é essa daqui, ó, 3,5%, então não é uma exposição tão alta aqui no VISC Portfólio Ancar, então isso aqui é bem legal, ele faz uma gestão muito boa, uma administração muito boa, são bastante ativos dentro do seu portfólio, então entre aqui, dê uma olhada no relatório gerencial do KNCC11, que é outro fundo imobiliário que vale muito a pena estudar, vale muito a pena tirar um tempo para estudar ele, porque para bater de frente com o MXRF11, ele é muito bom também. Aí agora entrando no último aqui, fundo imobiliário que eu quero passar para vocês, é o VGHF11. Esse aqui eu acho o melhor de todos no momento. Achei esse fundo imobiliário muito bom, bem interessante mesmo. Então eu já gostaria de pedir para vocês deixarem no comentário aí, porque eu estou estudando bastante, porque eu só tenho 2 fundos imobiliários de papel na minha carteira. Eu tenho o próprio MXRF11, que foi o primeiro fundo imobiliário que eu coloquei na minha carteira, e o VGHF11, que foi o segundo fundo imobiliário que eu coloquei na minha carteira. Então eu só tenho esses 2 fundos imobiliários de papel, e os 2 são híbridos. Eu não tenho nenhum fundo imobiliário focado em títulos e valores imobiliários, né, em certificados recebíveis imobiliários. Eu tenho 2 fundos imobiliários de papel híbrido. O VGHF11, que é um hedge fund, que é um camaleãozinho, que ele investe em diversos setores e segmentos do mercado imobiliário que nós temos, são CRIs, fundos imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários, ações imobiliárias, letras hipotecárias e por aí vai. Eu já vou ler o objetivo do fundo ali com vocês quando eu abrir o relatório gerencial. Então eu gostaria de pedir uma ajuda de vocês aí, porque eu estou estudando bastante. O que vocês acham, né? Vamos pedir uma opinião de vocês. BTCI11 ou KNSC11, que são os 2 fundos imobiliários que eu estou estudando mais nesse momento. Se vocês tiverem outras dicas aí, né? Outras opiniões, outros estudos que vocês fazem, deixem aí nos comentários que eu quero ver. Mas tem que ser fundo imobiliário de papel focado aí em títulos e valores imobiliários. Não pode ser híbrido, não pode ser outro tipo não pode ser hedge fund. E beleza, pessoal? Então deixem aí embaixo nos comentários que eu vou estudar todos os fundos imobiliários que vocês deixarem aí nos comentários. Beleza? Então vamos lá. Agora o VGHF11 está cotando 7,66, um dividend yield extraordinário de 14,10%, ele está 10% descontado, ele está com PVP de 0,90, uma liquidez diária de 2,59 milhões e uma variação nos últimos 12 meses de 0,26%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje está ali em R$ 1.456,27. Aí descendo aqui, ó, títulos e valores imobiliários, mas o segmento híbrido, como eu falei, porque ele é um hedge fund, ele está ali com 393 mil cotistas, com 164 milhões de cotas emitidas, com valor patrimonial de 1,40 bilhão, e o seu último rendimento pago por cota foi de 0,09. Ele tem uma taxa de administração ali de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido, mínimo de R$10.000 mensais. Aí descendo aqui, ó, dá uma olhada, ele vem distribuindo no mês um total de 1,17% isento de imposto de renda para os seus cotistas. É uma distribuição muito alta no mês que o VGHF11 faz. Aí que está o dividend yield, né, do VGHF11. Ele está com um gráfico muito legal, um gráfico muito bonito aí nos últimos anos, né, desde 2024. Aí que está os últimos rendimentos pagos por cota para os seus cotistas. Ele distribuiu rendimento extraordinário ali no mês 6 de 2025, esses 10 centavos por cota, depois ele já voltou para o seu patamar de 0,9 centavos. Ele faz o anúncio dos seus pagamentos de dividendos no último dia anterior do mês seguinte, último dia útil do mês anterior, e na semana seguinte ele já faz os seus pagamentos de dividendos no começo do mês. Ele distribuiu esses 9 centavos por cota para os seus cotistas. Eu, como sou um cotista do VGHF11, recebi esses 9 centavos por cota referente ao tanto de cota que eu tenho por ele. Então eu tenho ali 245 cotas do VGHF11. Aí que tá, o valor atual da cota foi de 7,66 dividido por 9 centavos. Vocês teriam que ter aproximadamente 86 cotas para gerar o efeito bola de neve. Como vocês podem ver, eu tenho 245 cotas. Eu já fiz aí 2 vezes o efeito bola de neve gerar na minha carteira com o VGHF11. Porque com essas 86 cotas, vocês receberiam 7,66 e comprariam uma nova cota do VGHF11. Então 86 vezes 7,66, vocês teriam que ter aproximadamente R$659 investidos para gerar o efeito bola de neve para fazer os juros compostos
trabalhar para vocês. Aqui está outro fundo imobiliário 5 estrelas, ele também não soltou o relatório gerencial, né, do mês de agosto. Aqui ainda estamos no relatório gerencial do mês de julho, mas eu vou ler ele aqui com vocês. Aqui está o objetivo do fundo, aqui do lado que eu falei para vocês. O fundo tem como objetivo o investimento em ativos, ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPI imobiliária, cotas de FIP imobiliário, cotas de FII imobiliário, CEPAC, cotas de fundos imobiliários, os CRIs, cotas de FIDC imobiliário, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, outros títulos imobiliários em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Então é isso que um hedge fund faz, ele se camufla em vários segmentos aí do setor imobiliário. Então são bem legais, os hedge funds são bem interessantes, eu gosto demais do VGHF11, gosto demais desse camaleãozinho aí que se camufla em vários segmentos. Ele é um pouco mais arriscado por conta disso, em relação aos outros tipos de fundos imobiliários de papel, mas eu gosto demais do VGHF11, gosto demais da Valora. Ela faz gestões muito boas nos seus fundos imobiliários e também nos seus fiagros, então a Valora para mim é excepcional. E aqui está a sua carteira de FIIs, né? A sua carteira de ativos, o seu maior devedor ali tem uma exposição de 4,29% nele. Então, eu não vou detalhar todos os CRIs aqui, porque olhem o tamanho da carteira de ativos do VGHF11. Tudo isso aqui em CRI. Aí ele tem FDC, ele tem todos esses fundos imobiliários na sua carteira. Olha, isso aqui é muito ativo, né? Ele tem ações também, ele tem SPE. Então, entre aí no relatório gerencial do VGHF11 e deem uma lida em todos os ativos, né? Porque é importantíssimo vocês lerem. Eu vou direto aqui pro gráfico, que é mais fácil as pessoas visualizarem isso aqui em gráfico, mas entra aí e dê uma estudada na carteira de portfólio do VGHF11. Ele tem aqui, ó, em alocação por estratégia, ele tem 42% em crédito, né, CRI, FDC Sênior, ele tem 37,5% em líquidos, né, FI e ação, e também tem 20,5% em líquidos, fundos imobiliários, SPE e FDC. Aí tem aqui a alocação por ativo, ele tem 41% em certificados recebíveis imobiliários, ele tem 48,3% em fundos imobiliários, então ele tem uma exposição maior neste momento em fundos imobiliários do que em CRIs. Aí ele tem aqui, ó, 9% em SPE, ele tem 1% em ação e 0,7% em FIDC. Aí descendo aqui, ó, alocação por indexador, ele tem 35,6% em CDI. Aí todas essas outras exposições aqui, né, ele tem em IPCA, ele tem IPCA apenas a variação positiva, IPCA variação positiva com compensação e IPCA também. Então, como ele tem 35,6% em CDI, ele tem que ter ali 64,4% em CDI, em IPCA, perdão, em IPCA, que é todas essas outras porcentagens que ele tem aqui. Aí também tem a alocação por segmento, que é importantíssimo vocês sempre olharem a alocação por segmento dos fundos imobiliários que vocês estão investindo. A maior exposição ali é em residencial, depois é em pulverizado, em BTS, aí depois é shopping, hotel, infraestrutura e logística. Aí aqui está a alocação por segmento, né? Também escritório, desenvolvimento, em FOF, em logística, em recebíveis, em shoppings, estrutura e hedge fund. Aí tem a alocação por segmento de FII da carteira de renda. Ele tem residencial, recebíveis, escritório e renda urbana. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês, 3 fundos imobiliários aí para bater de frente e vencer o MXRF11. Porque o MXRF11, como eu falei, ele está caro nesse momento, já faz alguns meses que ele está caro. E tem outros fundos imobiliários aí de papel interessantíssimos e muito bons para vocês abrirem um olho, para vocês estudarem, para bater de frente aí e vencer o MXRF11. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!